Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Senhor Padre Ramiro José Gregório, muito digno vigário paroquial da nossa paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e diretor espiritual deste sodalício, caros seminaristas, caríssimos carmelitas, devotos de Nossa Senhora do Carmo, presentes nesse majestoso templo a ela dedicado, que na nossa mariana cidade de São João del Rei se ergue como um verdadeiro Carmelo, onde na escola de Maria se faz a experiência de Deus. Minha saudação especial a você que nos acompanha pelos meios de comunicação social. Sei o quanto você gostaria de estar aqui, mas isso não é possível devido à pandemia que estamos enfrentando. Sinta-se, portanto, visitado por nossa mãe querida aí no seu lar. Sim, Nossa Senhora visita sua casa para ajudá-lo ou ajudá-la a fazer dela, a sua casa, também lugar da experiência de Deus. Primeira célula da igreja doméstica. Mas Nossa Senhora o visita para despertar a consciência de que você, meu irmão, minha irmã, pelo santo batismo, é templo onde habita Deus. Deixe-se envolver pelo Senhor. Deixe-se envolver por seu amor, a exemplo de nossa Mãe Santíssima. Nesse ano, meus queridos, durante o novenário em honra a Nossa Senhora do Carmo, estamos meditando sobre a virtude da esperança, tendo como base a encíclica do sábio Papa Emérito Bento XVI, Spes Salve, é na esperança que fomos salvos. E como bússola, a contemplação da nossa Mãe Santíssima, a Virgem do Carmo, como estrela de esperança. Vimos nesses dias que a nossa esperança consiste no próprio Deus. Mais do que esperar isto ou aquilo, nós esperamos em Deus. Ele é a nossa esperança. No dizer do Papa Bento, chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isso significa receber esperança. Tal realidade nos foi dada pelo conhecimento amoroso de Cristo. Nesse sentido, São Paulo lembra aos Efésios que antes do seu encontro com Cristo, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, porque sem Deus. A religião que professavam não lhes dava esperança, porque estavam sem o verdadeiro Deus. E, consequentemente, achavam-se num mundo tenebroso, perante um futuro obscuro. É pelo conhecimento amoroso de Cristo que vislumbramos o futuro, um futuro de vida plena, de forma que assim podemos enfrentar o tempo presente, ainda que em muitos momentos custoso e desafiador. Enfrentar o tempo presente com coragem, com destemor e alegria, pois na fé acreditamos que nossa vida não acabará no vazio, mas se planificará em Deus. Nossa vida não é uma caminhada inexorável para a morte, mas sim para a vida.
a vida eterna. Nossa história não está caminhando para um fim em si mesma. Nós passaremos da história à eternidade. Esta é a nossa esperança. Daí a exortação do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses: não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. Sim, somos cercados por tantas lutas, por tantas contradições, mas nada e nem ninguém nos rouba a alegria, pois nós temos esperança, nós temos a Deus, porque nos encontramos com o Deus vivo, nos encontramos com uma esperança mais forte que os sofrimentos e as provações do tempo presente. Em Cristo, meus queridos, tomamos consciência de que não são os elementos do cosmo, as leis da matéria, que governam o mundo e o ser humano. Não somos governados pelo acaso ou pelo destino, mas sim por um Deus pessoal, que entra em comunhão conosco, que dialoga conosco, que para tal assumiu a nossa carne humana, para se fazer compreensível a nós, para nos ofertar o seu amor, e não bastando se fazer um de nós, ele ainda se fez servo. E aquele perante o qual dobramos os nossos joelhos, antes dobrou seus joelhos diante de nós, lavando os nossos pés sujos de pecado e de maldade, e oferecendo-nos a vida da graça. Se não somos governados pelo acaso ou pelo destino, não estamos abandonados à própria sorte, mas a nossa história, a história do mundo, a história do universo, é conduzida por um Deus amor. Não somos escravos, não somos escravos de forças quaisquer, mas filhos de um Deus que é amor. Filhos de um Deus que é misericórdia, que é bondade. É interessante notar que nos túmulos dos cristãos dos primeiros séculos da igreja, Cristo é representado por duas figuras: a figura do filósofo e a figura do pastor. Vamos encontrar isso muito nos túmulos dos primeiros cristãos. O filósofo, não no sentido daquele intelectual, mas o filósofo que procura compreender o sentido da vida, por isso traz o bastão, é o peregrino que está em busca. Então, quando os cristãos representavam nos túmulos o Cristo como filósofo, e no limiar da morte, então, nós precisamos pensar a vida. Ali existe Jesus como aquele que dá sentido à vida. Nossa vida não é uma tragédia. Nossa vida, como dizia São João Paulo II, faz parte de um lindo poema de amor que Deus vai escrevendo. Há uma trama bonita, que é a trama amorosa do amor de Deus. E por isso em Jesus encontramos o sentido para a vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também Jesus era representado como pastor. No contexto dos romanos, morando na grande cidade de Roma, os cristãos que iam para a sede do império, aquela saudade da tranquilidade do campo, da tranquilidade das suas origens, mas isso tem agora um sentido maior, porque agora se reza o Salmo 22 na ótica cristã: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Mesmo que atravesse vales sombrios, nenhum mal eu temerei, pois estais comigo. Esse pastor é Jesus. Ele, esse pastor, é aquele que conhece também o caminho que passa pelo vale da morte. Ele passou por esse caminho e, portanto,
Ele nos compreende, Ele nos entende, Ele tem compaixão de nós e vem em socorro da nossa fraqueza. Aquele que mesmo na estrada da derradeira solidão, onde ninguém me pode acompanhar, vai dizer Bento XVI, caminha comigo, servindo-me de guia ao atravessá-la. Ele mesmo percorreu esta estrada, desceu ao reino da morte, venceu-a e voltou para nos acompanhar a nós agora e nos dar a certeza de que juntamente com Ele acha-se uma passagem. A certeza de que existe aquele que mesmo na morte me acompanha e com seu bastão e o seu cajado me conforta, de modo que não devo temer nenhum mal. Esta era a nova esperança, a verdadeira esperança que surgia na vida dos crentes, daqueles que acreditavam no Evangelho. Cristo bom pastor, a experiência do cuidado, daquele que nos guia, que dá sentido à nossa vida, aí está nossa esperança. E por que não pensar aqui, naquela experiência mística que São João Bosco teve, e perguntou então a Domingos Sávio, que já estava junto de Deus, o que havia lhe consolado no momento da morte. E ele respondera: a presença de Nossa Senhora. Vejam, Cristo que caminha conosco, que nos dá a vida, e que nos dá Maria, para nos acompanhar também, assim como ela foi conforto no momento em que Ele passou pelo vale escuro da morte, Ele nos deu esta mãe para nos acompanhar também, para renovar em nós a esperança de que nós nunca estamos sozinhos, e como disse, nossa vida faz parte de um lindo poema de amor, nas palavras de São João Paulo II. Por isso nós rezamos com tanta confiança: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pois bem, meus queridos, hoje vamos meditar sobre 3 lugares de aprendizagem e de exercício da esperança. Amanhã o 4º lugar, mas hoje primeiramente esses 3. Oração, o agir e o sofrer. A oração, o agir e o sofrer, como lugares de aprendizagem da esperança. Desta esperança que não nos decepciona. Ensina Bento XVI, o primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, Ele pode ajudar-me. Há sempre uma esperança. De forma muito bela, Santo Agostinho ilustrou a relação íntima entre a oração e a esperança numa homilia sobre a primeira carta de São João, citada pelo Papa Bento na sua encíclica. Santo Agostinho define a oração como um exercício do desejo. Exercício do desejo. O homem foi criado para uma realidade grande, ou seja, para o próprio Deus, vai dizer Santo Agostinho, para ser preenchido por Ele. Mas o seu coração, o nosso coração humano, é demasiado estreito para a grande realidade que lhe está destinada. Tem que ser dilatado. O nosso coração tem que ser dilatado. Assim procede Deus, diferindo a sua promessa, faz aumentar o desejo. E com o desejo dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os seus dons. E bonito. A oração, como esse dilatar o coração para acolher a Deus. Para realizar esse desejo que Deus mesmo imprimiu em nós. Dele viemos, para Ele vamos voltar. Então esta sede de absoluta, esta sede de transcendente, esta sede de algo mais, na verdade é sede de Deus.
E assim na oração nós saciamos esta sede. Ele vai dilatando o nosso coração. Voltamos ao Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a descansar na relva, na beleza da natureza, e mata a minha sede, me leva às fontes de água viva. Isso se dá na oração. Deus que nos dá a sua graça, que dilata nosso coração para acolhê-lo, para viver na sua graça. E depois lembramos daquela palavra de Jesus: aqueles que acreditarem nele, que se entregarem a ele, que beberem da água que ele dá, do seu interior brotarão rios de água viva. Então, tocados na oração pela graça de Deus. Então vamos entender a oração antes de tudo como esse deixar-se tocar pela graça de Deus, o deixar-se amar, o tomar posse de uma presença. Depois, claro, podemos pedir, não? Podemos apresentar nossas preces, e quanto mais nos deixamos tocar pelo amor, nós aprendemos a rezar, porque o Espírito ora em nós, vai dizer o apóstolo São Paulo. E aí vamos pedir o que é justo, vamos saber orar pelos nossos irmãos. Mas antes de tudo, oração é sentir uma presença. É sentir-se olhado com um olhar de misericórdia. É a presença do amado. Então a oração como primeiro lugar do aprendizado da esperança. Como dissemos, a esperança mais do que alguma coisa é o próprio Deus. Criemos espaço para a oração, meus irmãos. Ontem no Evangelho meditávamos sobre a parábola do semeador. A semente que cai à beira do caminho, vem os pássaros e tão logo comem a semente. As sementes que caem num terreno pedregoso, logo germina, mas morre porque não tem raiz. A semente que cai entre os espinhos, vem o sol e mata, abafa a planta que nasce. E a semente que cai em terra boa, que dá frutos 30, 60 e 100 por um. Vamos pensar então. Esta semente jogada à beira do caminho, os pássaros vêm e comem logo. São as distrações. Quantas distrações que nos impedem de rezar, que nos impedem de orar, que nos impedem de entrar em comunhão com a palavra, de perceber a presença de Deus. Qual o tempo nós damos para Deus? Talvez lá no fim da noite, quando já não aguentamos mais nada. E ainda assim, rezamos no nosso aparelho, chegando mensagens, chegando tantas coisas. Não nos concentramos. As distrações da tecnologia, as distrações do mundo, as distrações de Satanás. Criar espaço para a oração. Insistir na oração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso. Não? A gente não reza somente quando está feliz, não? Quando está bem. Tem gente que diz assim: eu só vou à missa quando eu quero. Felizmente agora não podemos, não? Aliás, talvez seja um aprendizado também desse tempo, da gente não perder a oportunidade. Mas às vezes a pessoa diz: só vou quando estou afim. Não. A gente reza também quando nós estamos afim. Nós rezamos quando nós estamos... Aí que precisamos rezar então. E às vezes há momentos da vida em que a gente nem consegue rezar. Às vezes a gente passa por situações tão tenebrosas que nem rezar a gente consegue. E aí vem em socorro a igreja, as orações da igreja. Quando eu não consigo dizer nada, não consigo nem fazer silêncio. Às vezes balbucio sem pensar, mas sou sustentado pela oração da igreja, o Pai Nosso, a Ave Maria, as orações consagradas da igreja, a vida sacramental. Mas rezemos sempre, sempre.
nesse aprendizado da esperança. Depois o segundo lugar, depois da oração, o segundo lugar do aprendizado da esperança é o agir, a ação. E como refletiu o padre Lucas nesses últimos dias, poderiam nos acusar desta esperança da vida eterna, de uma vida que plena, quando Jesus voltar, de terceirizarmos a nossa esperança, de adiarmos o nosso sonho de felicidade para um futuro incerto, para nos tornarmos indiferentes às realidades do hoje, para nos anestesiarmos diante das lutas do dia a dia. Mas não se trata disso, porque se cremos nesse futuro luminoso, de alguma forma queremos adiantá-lo, tornando-nos operários, trabalhadores do reino. As palavras do Papa Bento XVI: a esperança em sentido cristão é sempre esperança também para os outros. E é a esperança ativa que nos faz lutar para que as coisas não caminhem para um fim perverso, mas contribua para que o mundo torne um pouco mais luminoso e humano. Lembrando aqui daquelas categorias de Santo Agostinho: a cidade do céu, a cidade dos homens. Construir a cidade dos homens à luz do sonho da cidade de Deus. Adiantar algo da cidade de Deus na nossa realidade. Começar hoje a tomar posse da esperança. Na esperança nós já antecipamos algo do reino. O inferno é não ter esperança. Por isso, nos escritos de Dante, na Divina Comédia, diz que lá na porta do inferno há um escrito assim: deixe aqui a esperança. Porque no inferno não há esperança. Então, desde que haja algo de esperança em nós, nossa vida nunca será um inferno. Sempre haverá possibilidade de céu. Continua Bento XVI: certamente não podemos construir o reino de Deus com as nossas forças. O que construímos permanece sempre reino do homem, com todos os limites próprios da natureza humana. O reino de Deus é um dom, e por isso mesmo é grande e belo, constituindo a resposta à esperança. Nem podemos, para usar a terminologia clássica, merecer o céu com as nossas obras. O céu é sempre mais do que aquilo que merecemos. O céu é sempre mais do que aquilo que merecemos. Tal como ser amados nunca é algo merecido, como um dom. Deus nos ama gratuitamente e pronto. Porém, com toda a nossa consciência da mais-valia do céu, permanece igualmente verdade que o nosso agir não é indiferente diante de Deus, e portanto também não é para o desenrolar da história. Podemos abrir-nos nós mesmos e o mundo ao ingresso de Deus, da verdade, do amor e do bem. É o que fizeram os santos, que como colaboradores de Deus, contribuíram para a salvação do mundo. Santos ligados à escola de espiritualidades, de caridade, luta pela justiça, etc. Então, o agir como lugar do aprendizado da esperança. Como não lembrar aqui, meus queridos, de São Vicente de Paulo, que se pôs a servir os pequeninos e que ousou sonhar a transformação do mundo pela caridade. Caridade exercida em dois polos, com os pobres e a preparação dos padres para que pudessem, com unção e sabedoria, transmitir a maior riqueza que se pode ter na vida, que é a fé. Movido pela esperança, ele foi artífice da caridade. Como não lembrar aqui da santa tão amada pelos carmelitas, Santa Teresa, na Reforma do Carmelo, que iniciou um caminho de espiritualidade. A esperança que ela depositava em Deus
e fez surgir uma escola de espiritualidade que tantas pessoas atrai para Deus. Quantos desta escola de Teresa e João da Cruz conheceram o Evangelho e descobriram a esperança? Como não recordar aqui, meus queridos, Frederico Ozanam, beato, movido pela esperança de São Vicente de Paulo. Por isso o Papa Bento fala que esses homens e mulheres são estrelas de esperança. Ele começa com os jovens, as conferências vicentinas. Quanto eu gosto do trabalho vicentino, repito muito isso. Um trabalho silencioso, mas que faz tanta diferença. Homens e mulheres simples, que no escondimento vivem de esperança. E porque esperam, cuidam dos seus irmãos. E nesse mesmo caminho, Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, no Anjo Bom da Bahia, em Achica, nossa beata, Dorothy Stang, aquela missionária norte-americana, morta defendendo os ribeirinhos e os indígenas, com a Bíblia na mão, assim ela foi morta. Mulher de esperança, apostou sua vida em Deus e não foi decepcionada, e fez tantos a moverem a vida nesta esperança. Finalmente, o terceiro lugar do aprendizado da esperança, o sofrimento. Certamente é preciso fazer todo o possível para diminuir o sofrimento. Nós não somos masoquistas. No entanto, devemos ter consciência que o sofrimento faz parte da vida. Por causa do nosso limite, da nossa fragilidade. Nós não somos deuses, nós somos criaturas. O sofrimento é manifestação do limite. Vai dizer o Papa Bento, não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. Por isso o Papa Bento recordava, inclusive, algo que foi muito forte na espiritualidade, o oferecimento diário dos sofrimentos pela salvação do mundo, a conversão dos pecadores. O quanto nós precisamos aprender a dar sentido à nossa dor, a dissipar a dor que não acrescenta nada, a não ser motivo de sofrimento para os outros, longe de nós isto, mas de assumir as dores inevitáveis com Cristo, unindo-nos à sua cruz. Esse sofrimento terá um sentido redentor. E por isso, o que nós estamos passando, que não é castigo de Deus, Deus é Pai, Deus é amoroso, mas com Ele nós podemos tirar o ensinamento desses tempos tão difíceis. Então, o sofrimento vivido na esperança, unido ao sofrimento de Cristo. Isto é escola de esperança. E aí nós nos lembramos daquelas sementes caídas em meio aos espinhos. O que significa isto? É aquela fé que quando vem as dificuldades você logo a abandona. Qualquer contrariedade você se revolta contra Deus. Qualquer não que você tem na vida é o fim do mundo. Ter profundidade, carregar a cruz com Cristo,
carregar a sua cruz, oferecer-nos no amor com Cristo pela salvação da humanidade. Aí está a força dos mártires, das pessoas que consumiram pela justiça, pela luta da justiça, das pessoas que sofreram perseguição por causa da verdade do Evangelho, dos que foram caluniados por causa da sua fidelidade a Jesus. 3 escolas: a oração, o agir e o sofrimento. E aqui eu encerro, colocando uma pessoa, um testemunho luminoso de um homem que é exemplo para nós no frequentar estas escolas, esses lugares, no aprendizado da esperança. O servo de Deus, cardeal vietnamita Van Thuan, ele foi perseguido pelo governo comunista do Vietnã, segundo Bento XVI, durante 13 anos de prisão, numa situação de desespero aparentemente total. A escuta de Deus, o poder falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança, que depois de sua libertação, lhe permitiu ser para os homens em todo o mundo uma testemunha da esperança, daquela grande esperança que não declina, mesmo nas noites de solidão. O cardeal Van Thuan teve como lema da vida, ou de vida, a esperança que enche de amor o momento presente. Mantido prisioneiro pelo regime comunista durante 13 anos, 9 dos quais em total isolamento, não ficou de braços cruzados, esperando a libertação. Ao contrário, com a criatividade própria do amor, fez-se amigo dos carcereiros, construiu para si um crucifixo, celebrou a Eucaristia clandestinamente e escreveu 3 livros na prisão. Depois de uma vida luminosa, morreu vitimado pelo câncer em setembro de 2012. Por sua vida virtuosa, ele está em processo de beatificação. Em 1967, é ordenado bispo no centro do Vietnã. 8 anos depois, Paulo VI o nomeou arcebispo de Saigon. Ardoroso animador dos leigos e jovens, prepara-os para participarem dos conselhos pastorais. Poucos meses depois, porém, foi preso pelo regime comunista. Disseram-me, diz Van Thuan, que a minha nomeação era fruto de um complô entre o Vaticano e os imperialistas para organizar a luta contra o regime comunista. Era dia de Nossa Senhora da Assunção, 15 de agosto de 1975, quando ele é preso. Rumo à prisão, tomou uma decisão importantíssima. Vinham-me à mente muitos pensamentos confusos, tristeza, abandono, cansaço depois de 3 meses de tensões. Porém, em minha mente surgiu claramente uma palavra que dispersou toda a escuridão. A palavra de um bispo missionário na China, quando foi libertado depois de 12 anos de cativeiro. Passei a metade da minha vida esperando. É verdadeiríssimo. Todos os prisioneiros, inclusive eu, dizia o cardeal Van Thuan, esperam a cada minuto sua libertação. Porém, depois decidi, eu não esperarei de braços cruzados. Vou viver o momento presente enchendo de amor. Pense na sua situação de dor, de sacrifício. Pense naquilo que ainda você não conseguiu. Não fique de braços cruzados. Viva o momento presente, enchendo-o de amor. Continua o cardeal Van Thuan. De fato foi o que fiz. Amei, amei, amei. As condições não eram favoráveis. Durante alguns meses esteve confinado numa cela minúscula, sem janela, úmida, que para respirar passava horas com o rosto enfiado num pequeno buraco no chão. A cama era coberta de fungos. Ele poderia se libertar disso dizendo não a Jesus, mas Jesus era o amor da sua vida. Como dizer não a Ele? Como abrir mão desta esperança?
Os 9 primeiros anos foram terríveis, uma tortura mental, no vazio absoluto, sem trabalho, caminhando dentro da cela desde a manhã às 9:30 da noite para não ser destruído pela artrose, no limite da loucura. Buscava conversar com os carcereiros que resistiam, mas logo eram seduzidos por sua gentileza e inteligência. Contava-lhes sobre países e culturas diferentes, isso chamava sua atenção e instigava a curiosidade. Logo começavam a fazer perguntas, o diálogo se estabelecia, a amizade se enraizava. Chegou inclusive a dar aulas de inglês e francês para esses carcereiros. No começo, a cada semana os guardas eram substituídos, mas logo as autoridades, para evitar que o exército todo fosse contaminado, entre aspas, deixou uma dupla de carcereiros fixa. Estes espantavam-se de como o prisioneiro pudesse chamar de amigos os seus carcereiros, mas ele afirmava que os amava, porque esse era o ensinamento de Jesus. Como o amor é criativo, a esperança é criativa. Vantuan encontrou também um jeito de se comunicar com seu rebanho. Veja o que ele fez. Em outubro de 75, fez um sinal ao menino que passava sempre por ali, e ele conseguia julgar papéis para esse menino. Então ele pediu que o menino trouxesse papéis velhos para ele, escondido. Ele ia escrevendo nesses papéis velhos. E assim ele escreveu uma carta pastoral para o seu povo. Durante 2 meses ele foi escrevendo esta carta e constituiu depois num livro o Caminho da Esperança. Em 1980, na residência obrigatória de Jiangxia, no norte do Vietnã, sempre de noite e em segredo escreveu seu segundo livro, O Caminho da Esperança, à luz da Palavra de Deus e do Concílio Vaticano II. Depois o terceiro livro, Os Peregrinos do Caminho da Esperança. Sempre inspirado pela criatividade amorosa, Vantuan escreveu uma carta aos amigos, pedindo que enviassem um pouco de vinho como remédio para as doenças estomacais. Assim, a cada dia, 3 gotas de vinho e 1 de água eram suficientes para trazer Jesus eucarístico à prisão. Assim ele celebrava a missa clandestinamente, com 3 gotinhas de vinho e um pão velho. E um pouco de água. Os pedacinhos de pão consagrado eram conservados em papel de cigarro, guardado no bolso com reverência. De madrugada, ele e os poucos católicos detidos ali davam um jeito de adorar o Senhor escondido com eles. Um dia, enquanto ainda na prisão trabalhava de lenhador, o cardeal Vantuan pediu ao amigo carcereiro: queria cortar um pedaço de madeira em forma de cruz. Feche os olhos. Farei agora e serei muito cauteloso para você não ser colocado em dificuldade. Assim conseguiu como companheiro aquela rústica cruz feita por ele mesmo. Para completar sua obra, pediu ao amigo: você me consegue um pedaço de fio elétrico? Este ficou espantado, sabia que quando prisioneiros conseguem fios, suicidam-se. Mas Vantuan explicou: quero fazer uma correntinha para levar a minha cruz. Saindo da prisão, com uma moldura de metal, aquele pedaço de madeira tornou-se sua cruz peitoral, que ele não abandonou nem quando foi feito cardeal. Testemunha da esperança. Alguém que fez do inferno um caminho para a sua salvação e a salvação da humanidade. Alguém que levou algo do céu para aquela realidade de inferno, porque continuou esperando em Deus. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Ele frequentou esta escola da oração, esta escola do agir e do sofrimento. Que o seu exemplo e a sua intercessão nos faça assim, homens e mulheres corajosos. Que não importa a realidade que nos envolva,
nós trazemos um pouco de céu, porque esperamos em Deus. Rezemos a nossa Mãe Santíssima. Senhora da esperança, tua alegria era fazer a vontade do Pai. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós. Quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando fechamos o coração, quando consentimos a injustiça, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando parece ser difícil seguir teu filho, quando nos cansamos de fazer o bem, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando o não se antecipa ao nosso sim, leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.